paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. Juízes capítulo 8. Os homens de Efraim disseram a Gedeão: Por que nos tratastes assim, não nos chamando a pelejar contigo contra Madiã? E houve entre eles uma violenta discussão. Gedeão respondeu-lhes: Que fiz eu ao lado do que vós fizeste? Porventura não vale mais os cachos de Efraim que as vindimas de Abiezer? Foi nas vossas mãos que o Senhor entregou os príncipes de Madiã, Oreb e Zebe. Que pude eu, pois, fazer em comparação ao que vós fizeste? E com essas palavras aquietaram-se. Gedeão chegou ao Jordão e passou com seus 300 homens, continuando a perseguir o inimigo, apesar de sua fadiga. Chegando a Sucote, disse aos seus moradores: Dai, peço-vos pão aos homens que me acompanham, porque estão muito cansados. Estou perseguindo Zebá e Sálmana, reis de Madiã. Os chefes de Sucote responderam-lhe: Tens já talvez em teu poder o punho de Zebá e Sálmana para que possamos dar pão à tua tropa? Pois bem, replicou Gedeão, quando o Senhor me houver entregue nas mãos Zebá e Sálmana, eu vos rasgarei a pele com espinhos e abrolhos do deserto. Dali subiu a Fanuel, onde fez o mesmo pedido, mas obteve a mesma resposta que em Sucote. Gedeão disse-lhes: Quando eu voltar vitorioso, destruirei esta torre. Zebá e Sálmana estavam então em Carca com o seu forte exército, cerca de 15.000 homens, que era o restante de todo o exército dos filhos do Oriente, pois haviam já perecido 120.000 combatentes que manejavam a espada. Gedeão subiu pelo caminho dos nômades ao oriente de Nob e de Jegbaá e feriu o acampamento dos inimigos que se julgavam perfeitamente seguros. Zebá e Sálmana, reis de Madiã, fugiram, mas foram perseguidos e presos por Gedeão, depois de ter derrotado toda a sua guarnição. Gedeão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Ares. Deteve um jovem entre os habitantes de Sucote e fez-lhe perguntas. Este escreveu-lhe uma lista com 77 nomes dos chefes de Sucote e dos anciãos. Gedeão veio ter com os habitantes de Sucote e disse-lhes: Eis aqui Zebá e Sálmana, a respeito dos quais me insultastes, dizendo: Tens já talvez em teu poder o punho de Zebá e Sálmana, para que possamos dar pão aos teus homens fatigados? Tomou então os anciãos da cidade e açoitou-os com espinhos e abrolhos do deserto. Destruiu também a torre de Fanuel e matou os habitantes da cidade. E disse a Zebá e a Sálmana: Como eram aqueles homens que matastes no Tabor? Eram, responderam-lhe, semelhante a ti. Cada um deles parecia um filho de rei. Eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Juro pelo Senhor, se o tivesse deixado com vida, eu não vos mataria. E disse a Jeter, seu filho primogênito: Levanta-te e mata-os. Mas o jovem não ousou tirar a espada, porque sendo ainda muito novo, tinha medo. Vem tu mesmo, disseram-lhe Zebá e Sálmana, e mata-nos, porque o homem se mede pela sua força. Gedeão matou Zebá e Sálmana e tomou os colares que os camelos traziam ao pescoço. Os israelitas disseram a Gedeão: Seja o nosso rei, tu, teu filho e teu neto, porque tu nos livraste das mãos dos madianitas. Não, respondeu ele, não reinarei sobre vós, nem meu filho tampouco. É o Senhor quem será o vosso rei. E adiantou: Tenho um pedido a vos fazer, que cada um de vós me dê as argolas de vosso despojo. Os inimigos, que eram os ismaelitas, usavam argolas de ouro. Eles responderam: Daremos com prazer. E estendendo no chão o manto, lançaram nele as argolas de sua presa. O peso das argolas de ouro que ele tinha pedido era de 1.700 ciclos de ouro, sem contar os colares, brincos e ornamentos de púrpura, que costumavam usar os reis de Madiã, afora ainda os colares que traziam seus camelos no pescoço. Gedeão fez de tudo isso um efode e o expôs em sua cidade de Efra. Mas todos os israelitas se prostituíram antes esse efode, que se tornou assim um laço para Gedeão e sua casa. Os madianitas foram humilhados diante dos israelitas e não puderam mais levantar a cabeça, de sorte que a terra pôde gozar um repouso de 40 anos no tempo de Gedeão.
Jerobaal, filho de Joás, retirou-se e foi habitar em sua casa. Teve 70 filhos, saídos todos dele, porque tinha numerosas mulheres. Sua concubina, que estava em Siquém, deu-lhe também um filho que foi chamado Abimeleque. Morreu Gedeão, filho de Joás, numa ditosa velhice, e foi sepultado no túmulo de Joás, seu pai, em Efra de Abiezer. Depois de sua morte, os filhos de Israel prostituíram-se de novo com os Baals e tomaram Baal-berite por seu Deus. Não se lembraram os israelitas do Senhor seu Deus, que os livrou das mãos de todos os inimigos que os cercavam. Nem testemunharam gratidão alguma pela casa de Jerobaal, Gedeão, por todos os benefícios que ele tinha feito a Israel. Livro dos Juízes, capítulo 9. Abimeleque, filho de Jerobaal, foi ter com os irmãos de sua mãe em Siquém, e disse-lhe, assim como a toda a família de sua mãe: Dizei, vô-lo peço, a todos os habitantes de Siquém: o que é melhor para vós? Serdes dominados por 70 homens, todos filhos de Jerobaal, ou que um só homem seja vosso rei? Lembrai-vos de que eu sou de vosso sangue e de vossa carne. Os irmãos de sua mãe falaram dele aos habitantes de Siquém, referindo-lhe suas palavras, e inclinaram seu coração para Abimeleque, porque diziam eles: é nosso irmão. E deram-lhe 70 ciclos de prata, tomados do templo de Baal-berite, com os quais assalariou homens miseráveis e aventureiros que o seguiram. Foi à casa de seu pai em Efra e matou sobre uma pedra os seus irmãos, filhos de Jerobaal, 70 homens. Escapou somente Joatão, filho mais novo de Jerobaal, porque se tinha escondido. Juntaram-se então todos os siquemitas com todos os de Bet-melo e vieram junto do terebindo, da coluna sagrada que havia em Siquém, onde proclamaram o rei Abimeleque. Sabendo disso, subiu Joatão ao cimo do monte Garizim e exclamou: ouvi-me, homens de Siquém, para que Deus vos ouça. As árvores resolveram um dia eleger um rei para governá-las, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Mas ela respondeu: renunciarei porventura ao meu óleo, que constitui minha glória aos olhos de Deus e dos homens, para colocar-me acima das outras árvores? E as árvores disseram à figueira: vem tu e reina sobre nós. Mas a figueira disse-lhe: poderia eu, porventura, renunciar à doçura de meu delicioso fruto, para colocar-me acima das outras árvores? E as árvores disseram à videira: vem tu reinar sobre nós. Mas a videira respondeu: poderia eu renunciar ao meu vinho, que faz a alegria de Deus e dos homens, para colocar-me acima das outras árvores? E todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu, reina sobre nós. E o espinheiro respondeu: se realmente me quereis escolher para reinar sobre vós, vinde e abrigai-vos debaixo de minha sombra. Mas se não quereis, saia logo do espinheiro e devore os cedros do Líbano. Agora, pois, se com lealdade e boa fé escolhestes Abimeleque para vosso rei, se vos portartes bem com Jerobaal e sua casa, correspondendo aos benefícios que ele vos fez, porque meu pai combateu por vós e livrou-vos dos madianitas, arriscando a própria vida. Vós que agora vos levantastes contra a casa de meu pai, mataste todos seus 70 filhos sobre uma pedra, e proclamastes rei dos habitantes de Siquém a Abimeleque, filho de sua escrava, sob o pretexto de que ele é vosso irmão. Se, pois, com lealdade e boa fé, procedestes bem com Jerobaal e sua casa, então que Abimeleque vos faça felizes, e que vós o façais feliz igualmente. Do contrário, saia fogo de Abimeleque e devore os homens de Siquém, com os de Bet-melo, e saia fogo dos habitantes de Siquém, e de Bet-melo, e devore Abimeleque. Fugiu em seguida Joatão para Bera, onde habitou longe de Abimeleque seu irmão. Reinou Abimeleque sobre Israel durante 3 anos. E Deus suscitou um mau espírito entre ele e os habitantes de Siquém, que os fez se revoltarem. Isso aconteceu para que fosse vingado o homicídio dos 70 filhos de Jerobaal, e seu sangue caísse sobre Abimeleque seu irmão, que os havia matado, e sobre os siquemitas, que tinham sido seus cúmplices. Os homens de Siquém armaram contra ele emboscadas no alto dos montes, e puseram-se a despojar todos aqueles que passavam por ali. E Abimeleque foi informado disso. Gaal, filho de Obed, foi com seus irmãos a Siquém, e ganhou a confiança dos homens do lugar. Saíram pelos campos, vindimaram as vinhas, pisaram as uvas, celebraram a festa. Foram ao templo de seu Deus e ali fizeram um festim, amaldiçoando Abimeleque. Gaal, filho de Obed, disse: quem é Abimeleque?
E o que é Siquém, para que lhe estejamos sujeitos? Não é ele filho de Jerobaal, e não é Zebu o seu lugar-tenente? Servia a família de Emor, o pai de Siquém? Por que razão serviremos Abimeleque? Oxalá tivesse eu poder sobre esse povo. Eu arrasaria Abimeleque e lhe diria: aumenta o teu exército e vem. Zebu, governador da cidade, sabendo o que dissera Gaal, filho de Obed, encolerizou-se e mandou secretamente dizer a Abimeleque: Gaal, filho de Obed, veio a Siquém com seus irmãos e anda sublevando a cidade contra ti. Levanta-te de noite, tu e tua tropa, e põe de emboscada no campo. Amanhã cedo, ao nascer do sol, lança-te sobre a cidade. Quando Gaal e sua tropa saírem contra ti, tu farás o que as circunstâncias te permitirem. Abimeleque, pois, partiu durante a noite com toda a sua gente e pôs emboscadas em 4 grupos juntos de Siquém. Entretanto, Gaal, filho de Obed, saiu e instalou-se diante das portas da cidade. Então Abimeleque, com todos os seus, deixou a emboscada. Vendo aquela tropa, Gaal disse a Zebu: eis uma multidão que desce das colinas. Tu vês, respondeu Zebu, as sombras das colinas como se fossem homens. Gaal replicou: está descendo uma tropa do alto, e eis uma outra que vem pelo caminho do carvalho do adivinho. Zebu disse-lhe então: onde está agora a tua arrogância, tu que dizias: quem é Abimeleque para que nós o sirvamos? Eis o povo que tu desprezavas. Vai agora e combate contra ele. Saiu Gaal à frente dos siquemitas e combateu contra Abimeleque, mas foi derrotado por Abimeleque e fugiu. Muitos homens que estavam mortalmente feridos caíram antes de terem atingido o limiar da porta. Abimeleque deteve-se em Aruma. Zebu, porém, lançou Gaal e seus irmãos fora de Siquém. No dia seguinte, o povo saiu do campo. Tendo sabido disso, Abimeleque tomou sua tropa, dividiu em 3 grupos e os pôs de emboscada no campo. Ao ver que o povo saía da cidade, atacou e derrotou. Vindo em seguida com seu grupo tomar posição à entrada da cidade, enquanto os 2 outros grupos perseguiam os que estavam no campo e os massacravam. Abimeleque combateu a cidade durante aquele dia e tomou-a. Matou toda a população, arrasou a cidade e semeou-a de sal. Ao ouvirem isso, todos os habitantes da torre de Siquém retiraram-se para a fortaleza do templo em Elberete. E foi noticiado a Abimeleque que todos os habitantes da torre de Siquém se tinham retirado para esse lugar. Subiu então Abimeleque com sua tropa ao monte Selmon, tomou um machado e cortou um galho de árvore. Pondo aos ombros, disse à sua gente: vistes o que fiz? Apressai-vos a fazer o mesmo. Cortou cada um deles um galho e todos seguiram Abimeleque. Puseram esses galhos contra a fortaleza e puseram-lhe fogo, sendo a fortaleza, com todos os seus ocupantes, devorada pelas chamas. Desse modo pereceram todos que habitavam na torre de Siquém, cerca de 1000 pessoas, tanto homens como mulheres. Depois disso, Abimeleque marchou contra Tebes, assediou Tebes e a conquistou. Havia no meio da cidade uma torre forte, na qual se tinham refugiado todos os habitantes, homens e mulheres. Fechando bem a porta, subiram ao terraço da torre. Abimeleque, chegando ao pé da torre, aproximou-se da porta para lhe pôr fogo. Então uma mulher, lançando de cima uma pedra de moinho, feriu-lhe a cabeça, fraturando-lhe o crânio. Chamou imediatamente seu escudeiro e disse-lhe: tira a tua espada e acaba de matar-me, para que se não diga que fui morto por uma mulher. Seu escudeiro feriu, Abimeleque morreu. Morto Abimeleque, todos os israelitas voltaram para suas casas. Assim Deus fez recair sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando seus 70 irmãos. E do mesmo modo Deus fez recair sobre os siquemitas os seus crimes. Assim se cumpriu sobre ele a maldição de Joatão, filho de Jerobaal. Evangelho de São Lucas, capítulo 16, dos versículos 1 ao 18. Jesus disse também a seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador. Este lhe foi denunciado de ter dissipado seus bens. Ele chamou o administrador e lhe disse: que é que ouço dizer de ti? Presta contas da tua administração, pois já não poderá administrar meus bens. O administrador refletiu então consigo: que farei, visto que meu patrão me tira o emprego? Lavrar a terra não posso, mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer para que haja quem me receba em sua casa quando eu for despedido do emprego.
Chamou, pois, separadamente a cada um dos devedores de seu patrão e perguntou ao primeiro: Quanto deves a meu patrão? Ele respondeu: 100 medidas de azeite. Disse-lhe: Toma tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: Tu quanto deves? Respondeu: 100 medidas de trigo. Disse-lhe o administrador: Toma os teus papéis e escreve 80. E o proprietário admirou a astúcia do administrador, porque os filhos deste mundo são mais prudentes do que os filhos da luz no trato com seus semelhantes. Eu vos digo: fazei-vos amigos com a riqueza injusta, para que no dia em que ela vos faltar, ele vos recebam nos tabernáculos eternos. Aquele que é fiel nas coisas pequenas será também fiel nas coisas grandes, e quem é injusto nas coisas pequenas o será também nas grandes. Se, pois, não tiverdes sido fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? E se não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores. Ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de aderir a um e a desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Ora, ouviam tudo isso os fariseus, que eram avarentos e zombavam dele. Jesus disse-lhe: Vós procurais parecer justo aos olhos dos homens, mas Deus vos conhece os corações, pois o que é elevado aos olhos dos homens é abominável aos olhos de Deus. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e cada um faz violência para aí entrar. Mais facilmente, porém, passará o céu e a terra do que se perderá uma só letra da lei. Todo que abandonar sua mulher e casar com outra comete adultério, e quem se casar com mulher rejeitada comete adultério também. Salmo 42. Fazei-me justiça, ó Deus, e defendei minha causa contra uma nação ímpia. Livrai-me do homem doloso e perverso. Pois vós, ó meu Deus, sois a minha fortaleza. Por que me repelis? Porque devo andar triste sobre a opressão do inimigo? Lançai sobre mim a vossa luz e fidelidade, que elas me guiem e me conduzam ao vosso monte santo, aos vossos tabernáculos. E me aproximarei do altar de Deus, do Deus de minha alegria e exultação, e vos louvarei com a cítara, ó Senhor meu Deus. Porque te deprimes, ó minha alma, e te inquietas dentro de mim? Espere em Deus, porque ainda hei de louvá-lo. Ele é minha salvação e meu Deus. Provérbios, capítulo 23, dos versículos 6 ao 12. Não comas com o homem invejoso, não cobice seus manjares, porque ele se mostra tal qual se calculou em si mesmo. Ele te diz: come e bebe, mas seu coração não está contigo. Comido ou bocado, tu o vomitarás e desperdiçarás tuas amabilidades. Não fale aos ouvidos do insensato, porque ele desprezaria a sabedoria de tuas palavras. Não toques no marco antigo, não penetres na terra dos órfãos, porque seu vingador é poderoso e defenderá sua causa contra ti. Aplica teu coração à instrução e teus ouvidos às palavras da ciência. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.